Atenção para as manchetes do programa de hoje. Comprometimento ou entrincheiramento nas organizações públicas. Professora de psicologia e aluno pesquisador participam do programa de hoje. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa nas entrelinhas. Nesta quarta-feira, 10h30, que é o horário do nosso programa. Hoje, excepcionalmente, a professora Samantha não está participando do nosso programa em função de atividades que ela tem que realizar. Mas, em compensação, nós temos duas pessoas extremamente importantes para discutir uma temática fundamental para as organizações públicas, enfim, para a sociedade brasileira de um modo geral. Os vínculos de comprometimento de alguma pessoa numa organização, ou há vínculos ligados a entrincheiramento, organização pública, são questões que fundamentam, às vezes, as ações humanas. E, para tanto, nós estamos trazendo para o nosso programa de hoje a professora de psicologia da ISAG UDESC, Ana Paula Grilo Rodrigues, e o aluno Marco Aurélio Ferrari Filho, ele que é bolsista da professora Ana Paula. Professora Ana Paula, a psicologia cada vez mais é importante na vida das pessoas? Sem dúvida, professor Enio. A gente percebe que nas organizações o campo da psicologia, o campo do estudo do comportamento vem crescendo a cada ano, né, com pesquisas científicas, e nós da ISAG, de alguma forma, contribuímos para essas pesquisas, mas a psicologia é extremamente importante para que exista esse entendimento, essa aproximação, né, de entendimento de comportamento das pessoas com o trabalho que elas executam. Isso tanto nas organizações públicas como também nas organizações privadas, porque a gente sabe hoje que as empresas contratam psicólogos, praticamente todos. Sim, sem dúvida. Em ambas as organizações, apesar de fins, né, de escopos diferentes, mas tanto as organizações públicas quanto as privadas, essa participação do psicólogo é extremamente importante e relevante. O Marco Aurélio Ferrari Filho, que fase você estuda, né? Qual é o teu termo? A sexta fase agora de administração pública. Quase chegando no final do curso. Graças a Deus, brincadeira. Nossa, é um curso que é muito completo. Eu acho que a professora colocou de administração pública, está pegando emprestado esse conhecimento empresarial de psicologia. Eu acho fundamental. O campo está abrindo cada vez mais na administração pública do estudo do comportamento das pessoas nas organizações, porque não só as pessoas mudam, mas as organizações mudam porque são produtos das pessoas também. A professora Ana Paula Grilo Rodrigues, ela acabou de defender a tese dela. Foi a defesa no ano passado, No ano passado, em julho do ano passado. Em julho do ano passado. Isso. E doutorou-se com uma proposta bem interessante nessa área da psicologia. E, entre outras coisas, você está escrevendo artigos sobre a tua tese. Isso. Um dos artigos que você elaborou, escreveu, o título é Os Vínculos de Comprometimento e Entrincheiramento Presente nas Organizações Públicas. Do que trata, de um modo geral, este artigo? Então, professor Enio, a minha tese, ela tratou desses vínculos de comprometimento e entrincheiramento. E o que são esses vínculos, né? O vínculo é algo que une o indivíduo à organização. Então, nessa tese, eu pesquisei que características de permanência do indivíduo nas organizações. Aqui, na tese mais especificamente, em organizações públicas. O que significa? Que características são essas, né? A gente costuma falar muito sobre comprometimento. Existem diversas formas de comprometimento. E a literatura tem cada vez mais feito trabalhos sobre isso e tem cada vez mais está cada vez mais definindo os termos, né, de comprometimento e entrincheiramento. O que significa o comprometimento? Comprometimento é um vínculo que a gente cria com a organização, muito mais relacionado com questões de identificação. O indivíduo comprometido, o que é esse indivíduo comprometido? É aquela pessoa que se identifica com a organização onde ele trabalha. Se dedica-se, identificado, faz isso, aquilo que se identifica com os valores da organização. Tem uma expressão muito bacana que é ele veste a camisa da organização. Isso, é isso. O mais simples para tentar ilustrar. Eu acho que simboliza muito bem o comprometimento, o fato de vestir a camisa, ou seja, eu acredito no que ela faz, eu acredito na proposta da organização, então eu me comprometo com ela. Diferente, por exemplo, do vínculo de entrincheiramento. Pois é, em princípio a palavra
entrincheiramento me dá uma impressão de guerra, de conflito. Não é bem nesses termos de guerra, mas é claro que ela nos remete às trincheiras, né? Na época das grandes guerras, da Primeira e da Segunda. O que eram as trincheiras? Eram lugares onde os soldados permaneciam para lutar. No entanto, naquelas trincheiras, eles, ao mesmo tempo, eles se sentiam seguros. E por que eles permaneciam nas trincheiras? Muito mais por um medo de enfrentar o que existia fora delas do que por uma identificação com o objetivo da guerra, né? A gente pode pensar no entrincheiramento nas organizações da mesma forma. É o indivíduo que permanece na organização muito mais por um medo de sair dela. O entrincheiramento está muito mais relacionado a uma permanência pelo medo de perdas que possam ocorrer caso eu saia da organização, do que por uma identificação com os objetivos dela, como é o caso do comprometimento. Eu acredito, né, também que seja muito também uma relação de ambiente interno e ambiente externo. Sem dúvida. Pela dúvida do ambiente externo, ele se entrincheira na organização, aceitando aquilo como algo positivo para ele. Isso, exatamente. E a gente percebe que nas organizações públicas, por exemplo, o entrincheiramento, ele está muito relacionado com a questão da estabilidade. Uma pessoa, o servidor que possui essa estabilidade, muitas vezes ele permanece na organização muito mais por um medo de sair e de enfrentar o mercado e de perder essa estabilidade, do que propriamente pela identificação com valores da organização. Quer dizer, nessas duas proposições é mais interessante a pessoa ter compromisso, estar comprometido, do que estar nas trincheiras. Sem dúvida. O que se quer, né? O que seria o ideal? Uma pessoa com um alto nível de comprometimento e um baixo nível de entrincheiramento. Esses dois elementos do vínculo, é importante que a gente deixe claro que eles são qualidade de um vínculo. Eles podem existir simultaneamente. Eu posso ter um vínculo com alto comprometimento e com alto entrincheiramento, como eu posso ter um vínculo com baixo comprometimento e baixo entrincheiramento, né? Digamos, o tipo ideal weberiano é difícil de encontrar. É difícil. Até porque esses vínculos são muito dinâmicos, eles não são estáticos. Eu não sou ou comprometida ou entrincheirada. Eu posso... Eles variam muito até dentro do mês de trabalho. Dependendo da época, por exemplo, do recebimento, o recebimento de um salário pode alterar esse vínculo, pode alterar essas qualidades, né? Então, o salário é uma variável que deve ser estudada nesses vínculos. Fatores externos, né? Muitas vezes o servidor ou o funcionário, o trabalhador de uma forma geral, problemas externos, problemas familiares, mudam o vínculo que ele tem com a organização. Então, ele é muito instável, ele é muito vulnerável, né? Então, na nossa pesquisa, a gente busca entender se ele é pai de família, se ele é casado, se ele é o responsável por manter financeiramente a família, porque isso tudo vai tornando o indivíduo um pouquinho mais entrincheirado, no caso. Sim. Pelo fato de que ele tem medo de perder aquele salário, aquela remuneração e ficar um tempo desempregado, diferente talvez de um jovem, também esse entendimento de indivíduo X, indivíduo Y, da geração. Isso. Atualmente a geração ela tem menos medo do concurso público, então eu entro numa organização, se eu não me sinto à vontade naquela organização, eu faço outro concurso e saio. Antigamente a gente tinha um entendimento de que a pessoa entrava na organização e ia fazer carreira, né? Exatamente. Ia passar 20 anos. As características positivas de um funcionário era aquele que a gente abria uma carteira de trabalho e ele tinha um emprego só. Permanecia a vida toda naquele emprego. Essa era uma característica positiva que existia antigamente. Hoje em dia, isso já não é visto de uma forma tão positiva, né? A questão da empregabilidade, por exemplo, aquele funcionário que teve diversos tipos de função, desenvolveu diversos tipos de capacidade, esse funcionário talvez ele crie vínculos com a organização de mais comprometimento. Ele vai para aquela organização porque ele se sente mais realizado nela. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho como é que vocês fizeram os levantamentos, como é que foi feita essa pesquisa da tua tese, professora? A pesquisa da minha tese, uma coisa foi a minha tese, outra coisa é essa pesquisa que o Marco Aurélio e eu estamos fazendo aqui
pela universidade. A pesquisa da minha tese eu fiz com 400 servidores, a amostra foi de 400 servidores, em 9 instituições públicas de Florianópolis, e eu apliquei um questionário com essas 400 pessoas, e a partir desse questionário eu tirei algumas conclusões, né, um questionário já validado e bastante usado, né, por pessoas que são da área da psicologia, por essa área comportamental de vínculos, relacionada a vínculos, né, e ele foi, depois esses dados foram analisados e a gente chegou a algumas conclusões aí em relação ao que a gente pesquisou. Né. E nessa pesquisa agora, Marco Aurélio, o que está sendo feito agora, então? Que busca vocês estão fazendo? A gente traz mais um conceito, né, que é o conceito de consentimento, também um outro tipo de vínculo. E a gente buscou comparar qual é o tipo de vínculo que a gente vai encontrar em professores de universidades públicas e em professores de universidades privadas, para entender até o que leva as pessoas a se comprometerem ou a serem entrincheiradas dentro das duas organizações. Então, é um estudo bem comparativo através de questionários que também foram validados dentro da tese da professora. Uhum. É sempre interessante a gente... E essas pesquisas na área pública, principalmente nessa área comportamental, elas estão começando a se desenvolver agora. Né? Até então a literatura era muito pobre em relação a isso ainda. E a gente... Nada melhor do que pesquisas comparativas, né? Para a gente perceber diferenças entre comportamentos do servidor público e comportamentos de funcionários que trabalham em empresas privadas. Esse é um dos objetivos dessa pesquisa atual que a gente está fazendo aqui pela UDESC, para poder entender melhor esses vínculos, né, do indivíduo com a organização. Digamos, e os dados, resultados que se consegue com isso deve ser fundamental para melhorar a qualidade do serviço público, isso é importante? Por que o estudo dos vínculos é tão importante? Porque algumas pesquisas que já foram feitas até então constataram que quanto mais comprometido o indivíduo é com a organização, maior a produtividade, né? E melhor a qualidade do trabalho que ele executa. Por isso que essas pesquisas de vínculos, de comprometimento são tão importantes para as organizações. Entender o nível de comprometimento do servidor ou do funcionário é extremamente importante para que eu consiga desenvolver as atividades que eles executam e tornar a organização mais produtiva. Interessante que, como vocês já disseram anteriormente, há uma relação estreita entre as atividades particulares, de família, de convivência social das pessoas com o seu trabalho. Uhum. É isso, Marco? Sem dúvida. O ambiente que influencia o indivíduo enquanto um ser trabalhador, ele é o ambiente todo. Ele passa 8 horas na organização trabalhando, mas ele volta para casa, ele depende da felicidade talvez de outras pessoas para ter a sua própria felicidade, filhos, família, pai, mãe. Uhum. Então, por exemplo, se alguém da família dele está passando por algum tipo de tratamento, digamos assim, muito caro, ele tende a se manter na organização para poder bancar esse tratamento. Às vezes, se ele é um indivíduo solteiro, jovem, com pouca coisa a perder, digamos assim, entre aspas, ele não tem tanto entrincheiramento dentro das organizações, porque ele pode pular de uma organização para outra, fazendo aquilo que realmente é prazeroso para ele, digamos assim. Nessa minha pesquisa de tese, um dos resultados que eu achei muito interessante foi de que indivíduos casados, com filhos e com alto grau de responsabilidade financeira diante da família, esses indivíduos são mais comprometidos do que aqueles indivíduos solteiros, sem filhos e com baixo grau de responsabilidade financeira. Ou seja, a noção de provedor, né, do provedor da família, faz com que a pessoa talvez se comprometa mais com a organização. E ao mesmo tempo fique mais entrincheirado também. Ele tem medo de perder esse emprego. Dá uma segurança para ele, claro. O comprometimento, ao mesmo tempo procura se cercar para não ser descartado, digamos. Exatamente. Um outro resultado interessante foi quanto maior o nível educacional da pessoa, mais baixo o nível de entrincheiramento. Quanto mais a pessoa se especializa em termos de conhecimento institucional, menos ela se sente entrincheirada, ou seja, menos ela se sente presa naquela organização. Porque o fato de ela se especializar permite a ela uma empregabilidade maior. Né? Ela se sente mais capaz de se sair daquela organização, ter espaço para essa pessoa em outros lugares do mercado.
E será que os nossos políticos vão entender essas mensagens e vão começar a utilizar, digamos, os elementos que se consegue descobrir a partir destas pesquisas da psicologia para melhorar, inclusive, o ambiente e as relações de trabalho internamente? Olha, Enio, a gente espera que, de alguma maneira, o serviço público fique mais atento a comportamentos, né, dos servidores, fique mais atento a esses vínculos, à qualidade desses vínculos, porque, como nós falamos anteriormente, né, quanto mais comprometido o servidor, maior a qualidade do serviço que ele presta. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais no serviço público pessoas mais comprometidas, mais identificadas com os valores, né, daquela organização que elas trabalham. E isso, sem dúvida, para o serviço público é extremamente importante. Como aluno, Marco, você também tem essa percepção de que a psicologia ajuda? Totalmente. Eu acho que o comportamentalismo estuda, né, os seres humanos justamente para isso, para tentar montar um arcabouço de informações para o gestor tomar suas decisões frente a isso. A gente não pode pensar o rumo de uma organização sem pensar, eu acho, o rumo dos seus colaboradores, dos seus funcionários. A administração empresarial já tem isso como algo muito forte, uma viga muito bem construída, e a pública tem que pegar isso mais do que emprestado. Ok, a conversa está boa, acho que foi muita informação colocada em pouco tempo, e nós conversamos com a professora Ana Paula Grillo Rodrigues, de Psicologia, da ISAG UDESC, e com o aluno Marco Aurélio Ferrari Filho, que é aluno da ISAG UDESC e bolsista da professora Ana Paula. Muito obrigado pela presença. Obrigada também. Eu que agradeço. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem. Um abraço a todos.